Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma grande crise de fé. E a crise de fé, ela vai também, entrando em nossa vida de forma sutil e abalando o nosso comportamento diante do sagrado. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: da forma que você reza, é a forma que você crê. Você quer saber se uma pessoa de fato acredita em Deus? Olha como ela reza. Como é a vida de oração dessa pessoa? É a vida de oração, é o nosso comportamento, a nossa postura diante das coisas do céu que vai determinar o que eu creio e se eu creio. Pois bem, muitas vezes eu vivi situações dolorosas como sacerdote. Ao celebrar a Santa Missa, no momento da consagração, as pessoas permanecem como se nada estivesse acontecendo. Quando eu era leigo, para mim aquele momento era o mais esperado da missa. Era o momento que eu colocava o meu joelho por terra para adorar Jesus na hóstia consagrada, porque Jesus é Deus e a Eucaristia é Jesus. Logo, me ajoelhar diante do Santíssimo, me ajoelhar diante da hóstia consagrada, é adorar a Deus, porque Deus está ali, nas aparências do pão e do vinho. Só que muitas vezes, celebrando a Santa Missa, eu percebia que as pessoas não se ligavam nisso. E permaneciam em pé, como se nada estivesse acontecendo, com um folheto na mão, olhando para a liturgia diária, ou até mesmo mexendo no celular. Eu conto aqui para vocês uma ocasião curiosa, engraçada. Eu cheguei numa comunidade, eu já estava acostumado a celebrar naquela comunidade, e sempre as pessoas ficavam de pé na hora da consagração. Por mais que o padre falasse, por mais que o padre tentasse catequizar, as pessoas permaneciam em pé. E um dia, celebrando a missa, segundos antes da consagração, eu disse o seguinte: quem tem doença grave fica de pé, quem não tem, se ajoelha. Foi o segredo. Toda a igreja se ajoelhou, porque ninguém quer ter doença, e ainda mais uma doença grave. E por isso eu explicava: gente, eu só não posso me ajoelhar diante de Deus, na presença do Senhor, se eu estiver com alguma doença grave. Uma doença que não me possibilite ajoelhar. Uma doença que me impeça de dobrar os meus joelhos por terra. Tem pessoas que têm suas enfermidades e por isso não podem. Mas se eu sou sadio, se eu posso movimentar o meu corpo, por que não adorar a Deus? E eu digo mais: não se ajoelhar diante da hóstia consagrada é mostrar que não crê que Jesus está ali. Eu vou fazer com você agora uma comparação. Digamos que você está na sua casa e de repente Jesus aparece para você, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, com todo o seu esplendor. Qual vai ser a tua primeira atitude diante dessa visão? Com certeza se ajoelhar. Então, se eu me ajoelharia diante de uma visão de Jesus, por que não me ajoelhar diante da presença real dele? É preciso rever o nosso comportamento de fé, porque eu rezo não somente com a boca. Quando eu rezo, todo o meu corpo tem que ser absorvido pela oração. A minha mente deve rezar, a minha boca deve rezar, o meu coração deve rezar e todo o meu ser. Por isso, o gesto fala muito. O gesto fala muito. Observe um teatro. Um teatro sem gesto não é teatro. Por acaso você vai perder seu tempo assistindo um filme ou assistindo um programa onde as pessoas ficam rígidas, sem movimento? Não. Se para as coisas deste mundo
o meu corpo exige movimento, por que diante de Deus não fazer esse ato bonito de se ajoelhar diante dele? Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, grave isso no seu coração. Se vocês observarem o Antigo Testamento, estou aqui com a Sagrada Escritura, se vocês observarem o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se revelava aos profetas de maneira visível, eles se prostravam com o rosto em terra. Isso acontece também no Novo Testamento. O próprio Tomé, quando descobre que Jesus está ali diante dele, ressuscitado, ele cai por terra e diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Porque diante de Deus, eu não posso ficar em pé de igualdade. Repito, a não ser que eu tenha alguma enfermidade. Mas mesmo assim, a pessoa que está enferma e não pode se ajoelhar, inclina a cabeça, faz uma vênia, um gesto de reverência a Jesus presente no altar. Meus irmãos, isso faz parte da nossa cultura cristã, da nossa cultura de fé. Não se ajoelhar é demonstrar que está perdendo a noção do sagrado, a noção do divino.